Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba, e esse quadro Conexão EPC, ele tem como intuito, fornecer informações mais agudas, mais aprofundadas sobre questões que nos são dirigidas pelo e-mail aprofundamento com jp@gmail.com. A pergunta de hoje é da nossa querida aluna Alba Regina Bonotto, e ela me faz várias perguntas sobre o inconsciente, porque os conteúdos tentam voltar, se são só os traumas que habitam o nosso inconsciente, se o primitivismo é a mola mestra da vida mental, entre outras questões. Então eu vou falar aqui rapidamente sobre a questão do inconsciente do ponto de vista operacional. Nós sabemos que na teoria freudiana, e é onde nós nos basearemos, primeiro que Freud não foi o primeiro a usar o termo inconsciente, a primeira menção a essa estrutura, com essa nominação aqui na literatura moderna, vem do Schelling, do século XVIII, do filósofo Schelling. E na teoria freudiana, o inconsciente ele se refere aos processos mentais dos quais o indivíduo se relaciona a partir de uma ideia de estrutura, da estrutura ali que compreenderia então a parte consciente, pré-consciente e a parte inconsciente. Então o Freud interpretou a questão do inconsciente a priori, como sendo ali o sistema de concreção, que tem um significado simbólico e real. Simbólico e real, não o simbólico e real de Lacan, mas ali no lado mesmo do simbolismo, no lado da questão da figuração, das alegorias, das fantasias, assim por diante. O inconsciente ele não inclui tudo o que não é consciente, mas assim aquilo que é ativamente reprimido, a gente pode chamar assim, ativamente reprimido do pensamento consciente, ou que uma pessoa fica avessa a saber conscientemente. É um sistema, dentro do sistema, tal como colocado pelo Freud, ele funcionaria ali como uma parte estrutural, onde ideias, desejos ou situações socialmente não aceitáveis, memórias traumáticas, como você me colocou na sua pergunta, e outras emoções dolorosas seriam então, portanto, não postas na mente consciente, sendo objeto ali de um mecanismo de uma repressão psicológica, sendo objeto de um mecanismo de contenção. E, evidentemente, por se tratar de uma estrutura que é atemporal, e uma estrutura que não julga, que não tem, digamos assim, uma configuração, moralizante, nós temos no inconsciente não apenas conteúdos de ordem negativo, mas também de ordem positiva. Na visão psicanalítica, o inconsciente ele é uma força que só pode ser reconhecida pelos seus efeitos, ou seja, ela só se expressa através dos sintomas, que a gente chama. Então, esse seria o reflexo da questão da condição do inconsciente. Em certo sentido, a gente pode dizer que essa visão ela coloca o self consciente como um adversário do seu inconsciente, lutando para manter o inconsciente oculto. Isso faz parte do próprio processo de formação do indivíduo, onde o inconsciente vem antes, assim como a sua força pulsional, traduzida ali pelo id. Os pensamentos inconscientes não são diretamente acessíveis, a não ser pelas questões que envolvem o chamado retorno do recalcado, os sonhos, os atos falhos, os xistes, e por isso Freud desenvolve a associação livre em torno disso, como uma forma então de possibilitar, através da escuta, a interpretação da fala ativa e não condicionada a certos tipos, por exemplo, de direcionamento. Então, essa é a grande característica da psicanálise, a ideia de que o inconsciente, mais do que um depósito, mais do que um repositório, ele seria um ente de uma estrutura de linguagem, tal como Lacan veio a defini-lo depois. E todas essas questões que você me fez, elas estão diretamente relacionadas a isso. A volta dos conteúdos, a questão do primitivismo objetal. O inconsciente ele não tem, portanto, todas as questões que envolvem algo de ordem refratário, ou algo de ordem proibitivo, ou algo de ordem restritivo, justamente por ser ali a base do pensar, a base da existência. De certa forma eu poderia dizer até que a base da
ontologia da estrutura psíquica, né? Então Freud ele percebeu que dentre esses elementos, por exemplo, os sonhos, né, expressavam esses sentimentos, e depois de todas essas observações ele conclui, portanto, que os distúrbios psicológicos, só para exemplificar isso, são em grande parte causados por conflitos pessoais existentes no nível inconsciente. Tá ok? Eu espero que eu tenha respondido essa questão. Procurei colocá-la da forma mais ampla possível para não ficar restrito, né? Sabendo que o consciente é a grande fonte matricial, né, do nosso trabalho dentro da psicanálise, e entendê-la e entender sobretudo a parte do retorno do recalcado e como os mecanismos de defesa operam em cima, né, das nossas ações psíquicas, talvez seja o grande segredo para uma ótima interpretação do ponto de vista psicanalítico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem perguntas para aprofundamentokomjp@gmail.com, que eu faço questão de responder aqui. Um grande abraço a vocês e até semana que vem.